caros amigos! Estamos iniciando hoje um novo tema dentro do curso de Direito Consumidor. Senhores, agora iremos começar os estudos sobre os direitos básicos do consumidor. Os direitos básicos que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor está bem direcionado aos consumidores, na proteção dos consumidores na relação de consumo. Tá? Aqui vale destacar, senhores, que o artigo 6º, existem diversos incisos, iremos estudar todos os direitos básicos inseridos nesses incisos, e o artigo 6º tem o artigo 7º como complemento. O que a gente precisa entender sobre esses dois artigos que se referem ao direito básico do consumidor? Trata-se, senhores, de um rol meramente exemplificativo, não é um rol taxativo, onde os direitos básicos são esses determinados, não havendo uma flexibilidade de aplicabilidade do direito básico em si. Isso quer dizer o quê? Que os direitos básicos inseridos no artigo 6º, em complemento ao artigo 7º, quer dizer que ali só são direitos exemplificativos, permitindo, sendo flexível, que direitos básicos de outras normas, inclusive normas administrativas, constitucionais, tratados em que o país, a Federação Brasileira, seja parte, sejam aplicadas dentro do direito do consumidor. Então, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no que se refere ao direito básico, tá? O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no que se refere ao direito básico ao consumidor, ele tem uma amplitude de aplicação. Ele flexibiliza a aplicação dos direitos básicos, permitindo que outras normas que se refiram a direitos básicos sejam aplicadas na relação de consumo. Então, nesse sentido, agora, iremos compartilhar a nossa tela para começarmos a estudar o tópico 1 desta aula. Senhores, direito básico do consumidor. Perfeito? Esses direitos básicos estão previstos no artigo 6º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E, nesse momento, vou pedir a gentileza que vocês, alunos, estejam assistindo esse curso, abram a Lei Consumerista, a Lei 8.078 de 90, para acompanhar esse estudo dos direitos básicos. E dentro, do artigo 6º do CDC, complementando este, vem o artigo 7º. Então, vamos estudar o artigo 6º e o 7º na aula de hoje, perfeito? Trata-se, senhores, como já dito, de um rol exemplificativo, elencado nos incisos do artigo 6º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Neste artigo, nós temos alguns direitos básicos do consumidor sem prejuízo de outros. Tá? Aqui a gente pode aplicar direitos básicos de outras normas. Tá? O CDC não estipula que o rol do artigo 6º seja um rol taxativo. Trata-se de um rol meramente exemplificativo. E, na sequência, estudaremos o artigo 7º do CDC, que cria uma cláusula de abertura do microsistema. O CDC é um microsistema, então o artigo 7º ele diz o seguinte, vamos lá, se tratando de direito básico, não é só esse rol do artigo 6º que será aplicado como direito básico. A gente está aberto, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, como um microsistema, está aberto para novas e outras normas, legislações, tratados que relatem sobre direito básico a ser aplicado em uma relação de consumo. Então, o artigo 7º, ele cria uma cláusula de abertura do microsistema denominada pela doutrina, ok? E os direitos inclusos no CDC, senhores, não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja parte ou signatário. Também não excluem outros direitos oriundos de legislações internas do país, uso da analogia, dos costumes e etc. Perfeito? Então, ele é muito democrático nesse sentido. O artigo 7º deixa claro que o rol de direitos básicos elencados no artigo 6º são meramente taxativos, ou seja, existindo a possibilidade de se aplicar outras normas de direitos básicos ligadas a outras legislações internas do país ou a tratados, convenções internacionais, às quais o Brasil seja parte ou signatário. Perfeito? Isso já foi aqui destacado. Tá? O CDC é bem democrático. Nesse sentido, aqui eu vou tecer alguns exemplos
para a gente compreender melhor o que seria essa flexibilidade, o que seria esse rol taxativo, o que seria esse rol meramente exemplificativo e não taxativo, havendo a possibilidade de outras normas que se refiram a direitos básicos serem aplicadas dentro do direito do consumidor. Exemplo, senhores, a gratuidade para idoso nos transportes coletivos e urbanos como um direito básico, é um direito básico oriundo da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso. São normas de natureza diversa do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, tá? Uma norma infraconstitucional e uma norma constitucional, que trata-se de direito básico dentro da relação de consumo, transporte coletivo. Então, o Estatuto do Idoso, quando ele defere a gratuidade, né, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor está abrindo as portas para a Constituição e o Estatuto do Idoso serem aplicados em um assunto que se refere a direito do consumidor, justamente pelo fato do artigo 7º, tá, criar uma cláusula de abertura do microsistema, permitindo que outras normas de direito básico sejam aplicadas nas relações de consumo. Perfeito? Um outro exemplo aqui, tá, de uma norma administrativa que se aplica o direito básico dentro dessa norma ao direito do consumidor. Vamos lá, resolução da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Crianças de colo, tá, com menos de 2 anos de idade, que não ocupam uma cadeira em um avião, têm direito básico, é um direito básico essa questão, de serem cobradas por apenas 10% do valor cobrado ao adulto. Então, é o direito básico que está sendo aplicado dentro de uma relação de consumo oriunda, tá, de uma norma administrativa, de uma resolução administrativa da ANAC. Mais um exemplo, tá, dessa abertura do microsistema para que situações que versem sobre direitos básicos de outras normas sejam aplicadas dentro de uma relação de consumo, dentro do direito do consumidor. Então, senhores, aqui iniciando o segundo tópico desta aula, e hoje a gente vai se concentrar em 3 direitos básicos somente. Nessa parte dos direitos básicos, senhores, teremos 4 aulas para falarmos sobre todos os direitos básicos mais relevantes do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Perfeito? Então, aqui, no tópico 2º desta aula, iremos trabalhar 3 direitos básicos mais relevantes. Estão inseridos no artigo 6º, inciso 1º do CDC. Aqui, nós temos uma obrigação imposta ao fornecedor para que ele não coloque no mercado produtos ou serviços que possam gerar danos aos consumidores, violando a vida, a saúde e a segurança do consumidor. Então, senhores, os primeiros 3 direitos básicos de suma importância em que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor já deixa bem destacado e de forma prioritária é a vida, a tutela da vida, a tutela da saúde e a tutela da segurança. Tudo que violar vida, saúde e segurança está diretamente violando um direito básico primordial na relação de consumo. Perfeito? Então, aqui, como direito básico, a vida, a saúde e a segurança devem ser respeitadas em todas as relações de consumo, em todas as fases contratuais. Perfeito? E vamos para um exemplo aqui, muito claro. Recall de veículos. Recall de veículos. Porventura, você, consumidor e aluno, já deve ter se deparado com uma propaganda informativa de um fabricante de um automóvel chamando os consumidores para um recall, para consertar justamente uma peça na fabricação do veículo que possa causar acidente. Então, esse recall ele está justamente respeitando o direito básico à segurança, à saúde e à vida do consumidor. Porque se caso não seja feito esse recall para sanar esse defeito, que muitas das vezes é um defeito oculto, é um vício oculto, né, pode diretamente causar um acidente, né, violando aí a vida, a saúde ou a segurança do consumidor. Esse recall é um exemplo em respeito ao direito básico do consumidor, que é vida, segurança e saúde. Bom, o inciso segundo do artigo 6º, relata sobre o direito básico à educação. Já estudamos que educação e informação também são princípios.
Perfeito? E o Código de Proteção e Defesa do Consumidor aqui, ele reforça que educação e informação, além de princípios, também são direitos básicos do consumidor. O consumidor aqui tem o direito de ser educado acerca de seus direitos. Educado acerca de seus direitos. O poder público deve colocar à disposição dos consumidores cursos, palestras que expliquem aos consumidores sobre seus direitos, senhores. Temos aqui o direito básico à educação sobre a ótica formal, sendo inserida uma disciplina no currículo do ensino básico nas escolas, tá? Então, pela ótica material, tá? A ótica formal, pela ótica formal, seria inserido já na formação das pessoas, dos alunos, né, na sua formação acadêmica, assuntos vinculados ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, para que o aluno, para que o jovem, né, ele cresça dentro da formação da sua personalidade, né, seja educado para, quando ingressar na sua maioridade civil, na sua vida adulta, já deter o conhecimento do direito consumidor. Direito consumidor, senhores, é um princípio econômico para a máquina pública funcionar. Se não existe direito consumidor, não há consumo. Não existindo consumo, não há arrecadação de tributo. Não havendo arrecadação de tributo, a máquina pública não funciona. Então, é muito importante o consumidor, como princípio econômico, determinado pelo artigo 170 da Constituição Federal, ser instruído desde a sua formação acadêmica. Então, aqui a gente está verificando um aspecto formal, pela ótica formal, tá? Em respeito ao direito básico à educação. E também pela ótica informal, senhores, informal. Formal era incluído dentro do currículo disciplinar, tá? Do estudante, desde a sua formação acadêmica. Já a informal é aquela que disponibiliza ou é disponibilizada pelos órgãos de defesa do consumidor. Um exemplo, PROCON, nas suas questões educativas, as redes, as emissoras de jornal, de televisão, quando propagam informações educacionais sobre o consumo consciente, né, educando os consumidores a ingressarem de forma consciente nas relações de consumo, mas esse aspecto, do meu ponto de vista, não basta. O ideal seria a ótica formal ser implantada em políticas públicas para que os consumidores, desde o momento da sua formação acadêmica, já como currículo, né, nas escolas, no ensino fundamental, incluir uma matéria que auxilie o aluno a sua formação acadêmica, né, na grade curricular, o direito do consumidor, para que ele ingresse na sua vida adulta, na sua maioridade civil, com total detenção do direito do consumidor. Perfeito? E, então, aqui, senhores, a gente estudou direito como direito básico à vida, à segurança e à saúde. Tá? O segundo direito básico é o direito básico à educação. Tá? E terceiro e último direito básico estudado hoje seria a liberdade de escolha, senhores. Vamos lá. Terceiro e último direito básico a ser estudado hoje: liberdade de escolha. Então, aqui é o seguinte: trata-se da ideia de livre iniciativa, que é algo assegurado ao consumidor. É justamente o direito que o consumidor tem de escolher o produto ou o serviço que atenda melhor seus anseios. Tá? Liberdade de escolha, liberdade de manifestação, livre iniciativa. Tá? Respeito à expectativa e à vontade do consumidor na escolha da aquisição do serviço e na escolha da aquisição do produto. Então, aqui a gente tem como exemplo a venda casada no momento em que o consumidor, porventura, seja impedido de ingressar no estabelecimento do cinema com lanches adquiridos fora do estabelecimento. Ou seja, ele é proibido de entrar no cinema com lanches adquiridos fora do estabelecimento do cinema, justamente para condicionar e obrigá-lo a consumir dentro das lojas estabelecidas dentro do cinema. Venda casada, prática abusiva proibida. Iremos estudar práticas abusivas dentro do direito do consumidor em aulas futuras, mas aqui a venda casada é um exemplo, a violação direta ao direito básico, à liberdade de escolha. Um outro exemplo muito clássico, né? Quem aqui que
costuma frequentar restaurantes, muitas vezes boate, balada, e tem a chamada consumação mínima. Então, para você ingressar no meu estabelecimento, você obrigatoriamente deve consumir minimamente. Condicionar, né, o consumo mínimo, venda casada, viola diretamente o quê? A liberdade de escolha. O consumidor que não quiser beber, né? Não quero beber, não quero consumir. Sou obrigado? E a minha escolha, a minha liberdade de escolha, a minha iniciativa. Violação ao direito básico à liberdade de escolha. Mais um exemplo. Quando você vai fazer um pedido delivery mediante aplicativo, você já percebeu que você não consegue fazer um pedido no valor vinculado à sua escolha? Você tem que fazer um pedido mínimo de R$ 30 para cima, por exemplo. Violação ao direito básico à liberdade de escolha. Você não pode ser condicionado a pedir minimamente. Eu quero gastar R$ 10, não posso. Eu tenho que fazer um pedido acima de R$ 30, porque se não o fizer, não vão entregar. Viola diretamente o princípio básico de liberdade de escolha. A minha iniciativa em escolher o que eu quero consumir está sendo violada aqui. Perfeito? Então, aqui a gente deu alguns exemplos, tá? Estudamos 3 direitos básicos aqui, tá? Vinculados aos direitos básicos do consumidor, dentro do artigo 6º. Vamos finalizar essa aula aqui para a gente concentrar os direitos básicos de forma mais sucinta, porque existem mais 3 aulas que iremos dar para estudar os demais direitos básicos inseridos no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Hoje, entendemos que os direitos básicos aqui são meramente exemplificativos. Tá? O Código de Proteção e Defesa do Consumidor é permissível, é flexível no que tange a abraçar direitos básicos vinculados, oriundos de outras normas constitucionais, normas administrativas, leis, legislações infraconstitucionais que sejam aplicadas dentro da relação de consumo. Demos o exemplo aí, né, da gratuidade do idoso, demos o exemplo aí do bebê de colo, né, que não é cobrado, tem direito básico de ser cobrado por 10% de uma passagem aérea. Então, aqui a gente, né, ratifica o exemplo que não é um rol taxativo, ou seja, sendo somente permitido interpretação como direito básico só as normas inseridas no artigo 6º, porque o artigo 7º já diz, né, que há uma abertura, a cláusula geral de abertura do microsistema. E também, nessa aula, iniciamos o estudo sobre o direito básico à vida, à saúde e à segurança. São direitos básicos que já estão inseridos no primeiro inciso, de suma importância. Estudamos também o direito básico à educação na relação de consumo. E, por fim, estudamos aqui o direito básico à liberdade de escolha. Perfeito, senhores? Então, estamos aqui hoje terminando esta aula. Tá? Nas próximas aulas, iremos, tá, continuar o estudo sobre os direitos básicos do consumidor, estudando os demais direitos básicos de relevância dentro do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Espero que a aula de hoje tenha sido esclarecedora e espero também que os senhores estejam aprendendo a vencer com o direito do consumidor.